Irmãos, graça e paz de novo, novamente, né? Saudando os irmãos. E agora, para a gente meditar na palavra do Senhor, foi durante um longo período que a gente meditou junto na segunda carta de Paulo a Timóteo. E agora vamos seguir em uma outra série. E Deus me levou a começar a estudar para que a gente viesse a meditar em Colossenses. Já tive alguns sermões em Colossenses, mas agora a gente vai do início ao fim. Então peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1, do 1 ao 8. Colossenses 1, do 1 ao 8. Especialmente para esta série, vou me deter mais no uso da Nova Versão Internacional. Então, se você a tiver, vai facilitar o seu entendimento. Caso não, o entendimento vai ser o mesmo, que a palavra de Deus não perde em sua essência, apesar das diferentes versões. O texto nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de subir à tua casa e poder escutar a tua palavra sendo ministrada ao nosso coração. Seja conosco nessa explanação e que o teu Espírito Santo possa nos iluminar a mente para compreendermos aquilo que de mais precioso pode ser extraído desse texto para as nossas vidas, para a continuação do nosso trabalho em teu nome aqui na terra. Assim te oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Colossenses é relacionado com uma das cartas da prisão. Sua escrita vai ser ali por volta do ano 60, e nesse mesmo ano, Paulo também escreve Efésios, também escreve Filemão. Esse ano marca o período de prisão de Paulo domiciliar em Roma, e esse período dura 2 anos. Como quando nós tratamos aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, existia um momento em que Paulo estava preso, mas podia sim receber pessoas e podia sim tratar da palavra de Deus. Não somente isso, Paulo não apenas pregava, não apenas recebia pessoas, mas ele usava também o seu tempo para a escrita. Algumas vezes ele, algumas vezes alguém que ele pudesse ter ao lado, que ele ditasse e escrevesse para ele. Mas de toda forma, nós percebemos em todas as cartas paulinas que nós temos aqui um apóstolo extremamente produtivo na causa do Senhor. Era alguém que, se tivesse algum tempo, trabalharia para o Senhor. Se ele tivesse algum tempo, não seria um tempo livre, seria um tempo de trabalho para Deus. Era alguém que não tinha, na sua visão de mundo, tempo para descansar dos afazeres, porque tudo para ele era
um meio de se fazer a obra de Deus. Então, se era o tipo de pessoa que, se ele fosse a determinada localidade, ele aproveitaria essa ida para pregar o evangelho a alguém que estivesse no seu caminho. E que bom seria que a gente tivesse essa mesma inquietação de, para onde nós fôssemos, dia após dia, nós tivéssemos essa vontade de fazer a obra de Deus e falar dele a quem quer que seja, na realidade, a toda criatura. Nos 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso, Epáfras havia sido convertido, e é Epáfras quem leva o evangelho para a cidade de Colossos. Mas essa igreja recém-plantada começa a sofrer ataques heréticos. E isso parece que continua acontecendo. Hoje nós temos várias igrejas que são plantadas, que começam ali de forma muito embrionária, com poucos membros, mas parece que é nelas que de vez em quando o nosso adversário costuma mirar para enfraquecer logo no começo aquele trabalho que às vezes parece ser tão promissor. Às vezes a gente diz, pelo menos profissionalmente, que é bom mudar de uma empresa para outra depois de um determinado tempo, porque a gente pega muito vício daquela empresa. E quando a gente vai para outra, a gente vai ter novos ares e a gente vai buscar novas experiências. Já na casa de Deus, a gente não pode pensar dessa maneira, de dizer que quanto mais a gente muda, melhor é, porque a gente esquece os vícios. Na realidade, a gente precisa trabalhar para que o nosso ambiente, a igreja que a gente faz parte, nunca se apegue a esses vícios. Então, quando a igreja está começando, ela pode até ter pessoas de determinadas e diferentes denominações se agregando a ela para o começo da vida dela. Mas eles têm que ter em mente o seguinte: não importa o que você viu de ruim para trás, não importa o que você teve de decepção para trás, o que importa é daqui para frente. E o trabalho deve ser feito de modo que a igreja cresça saudável e que cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E Epáfras vai visitar Paulo em Roma por conta desses ataques heréticos. Eu acho muito interessante quando Epáfras faz isso, porque ele não é um crente tão experiente assim, como também Timóteo não era. E eles veem em Paulo aquele homem mais experiente, mais experimentado, inclusive nos sofrimentos, e que pode trazer para eles uma luz, trazer uma ideia do que eles realmente vão passar, a partir do momento que ataques heréticos começam sistematicamente a ameaçar a igreja. Então, Epáfras tem essa humildade, que é muito positiva, de ir até Paulo e dizer: Paulo, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Mas o sentimento de Epáfras não é de chegar lá em Paulo e dizer alguma coisa no sentido de fofocar com relação ao que está acontecendo lá na cidade de Colossos. E de dizer: Paulo, sabe aqueles irmãos que de outra vez eu já te falei, e eles continuam dando problema. Não, na realidade ele não vai levar problemas para Paulo, ele vai buscar soluções. Essa é uma das coisas que eu quero chamar a atenção. Às vezes a gente vai falar com alguma liderança e a gente leva muito problema, e parece que a liderança da nossa igreja é o para-raio de todos os problemas que acontecem, não só dentro, mas fora da igreja. Se eu tenho um problema conjugal, eu jogo nas costas do pastor para ver se ele resolve, porque eu não estou conseguindo. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou para o pastor para ele me dizer o que é que eu posso fazer para resolver esse problema. Mas não é só jogar o problema. Epáfras vai até Paulo contar o que está acontecendo, porque ele quer soluções, ele quer resolver, mas ele sabe que é importante ouvir o apóstolo e os seus conselhos, porque Paulo não vai dar um conselho a ele que seja negativo, ou que seja um conselho que vai levá-lo a piorar a situação. Pelo contrário, ele vai dar um conselho da parte de Deus para que tudo seja resolvido, ou pelo menos minimizado, e ele possa conviver com os irmãos, e que essa heresia que está tentando entrar na igreja não seja forte o suficiente, não seja mais impactante do que o evangelho que eles haviam recebido de Epáfras. Então lá ele motiva o apóstolo a escrever essa carta.
Então ele vai lá e diz, Paulo, está acontecendo isso, isso e isso. Tem uma heresia lá em Colossos, muito forte, tentando adentrar a igreja. Escreve uma carta para eles, orienta eles através dessa carta. Eu sei que você está preso aqui em Roma, você não vai poder sair, mas eu posso voltar para lá com a palavra de Deus por teu intermédio, para que aquelas pessoas comecem a compreender que ataques vão existir, que falsos mestres podem tentar entrar dentro da igreja, mas eles precisam permanecer firmes na palavra que foi pregada a eles. Epáfras é um homem tão valoroso nesse contexto, que é possível que os esforços dele e de outros convertidos não somente tenha proporcionado a abertura da igreja de Colossos, mas também de outras duas igrejas, a conhecida Laodiceia e Herápolis. E essas duas cidades começam a ter uma participação comercial tão grande na região que elas suplantam Colossos. Então, Colossos, na época que Epáfras abre o trabalho, é uma cidade extremamente importante, é uma rota comercial, mas Laodiceia e Herápolis começam a também crescer e se tornar até maiores do que ela. Algumas dessas igrejas que são abertas por esforços de Epáfras e de seus companheiros são igrejas nos lares. E é interessante que essas igrejas nos lares, quase todas são formadas por gentios, o que mostra que a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis são igrejas que se comportam de forma missionária, que pregam a palavra para aqueles que não têm o costume judaico e que provavelmente não têm nenhuma familiaridade com aquela palavra, com as escrituras que vinham sendo trabalhadas com eles. Paulo não vai ser específico com relação à heresia colossense, ele não vai rotular. Apesar de que alguns comentaristas focam mais no gnosticismo, mas Paulo não diz que a heresia colossense é o gnosticismo. Fica um pouco em aberto, mas ele dá alguns elementos desse ensino herético, que a gente ao longo da carta vai poder observar. O primeiro elemento desse ensino é o cerimonialismo. Isso muito em virtude do judaísmo ainda que imperava. Então existiam regras severas quanto ao que se podia comer, quanto ao que se podia beber, quanto a festas religiosas e quanto à circuncisão. Ainda era motivo de debate a circuncisão naquele momento. Também existia o ascetismo. O que significaria o ascetismo no contexto aqui de Colossos? É aquela questão de não toque nisso, não prove isso. E isso pode lhe fazer mal, isso pode tirar sua santidade, isso pode quebrar o seu contato com Deus. Então as pessoas ficavam receosas em tocar e provar determinadas coisas. Não somente isso, um terceiro elemento seria a adoração a anjos. E aí não faz muito tempo, a gente tinha uma grande heresia no nosso país. Tinha mais música falando de anjo do que música falando de Cristo. Parece que a gente também adorava os anjos. E a gente queria anjo voando para cima e para baixo, mas a gente não invocava a presença de Deus. Então parece que essa adoração a anjos, de tempos em tempos, ela ressurge, nem que seja no cancioneiro popular evangélico. Havia também uma depreciação de Cristo. Algumas pessoas que defendiam essa heresia não valorizavam a pessoa de Cristo, não entendiam Cristo como Messias, não o entendiam como Salvador e Senhor de suas vidas. Daí Paulo sentia a necessidade de ressaltar a supremacia de Cristo. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu comentário a respeito de Colossenses, ele coloca como título a supremacia e a suficiência de Cristo. Quando eu preciso ressaltar a supremacia, é porque alguém está colocando aquela pessoa num patamar inferior ao que realmente ela tem. Então, para nós, Cristo tem que ser o primeiro lugar. Ele não pode ocupar outro lugar nas nossas vidas e na vida da igreja que não seja o primeiro. Ele tem a supremacia sobre tudo e sobre todos. Mas isso não era considerado em quem defendia essa heresia. Não somente isso, ele é suficiente.
Então, para a nossa salvação final, é Cristo e Cristo somente. E aí eu me lembro das aulas de matemática que eu tinha no ensino médio, que tinha uma expressãozinha que era se e somente se. Então você é salvo se e somente se crer em Cristo. Ele é a condição, aquela expressãozinha latina, sine qua non, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Existia um conhecimento secreto que era um motivo de orgulho, aí sim, dos gnósticos daquela época. Eles diziam conhecer coisas que aquelas pessoas de Colossos não conheciam. Então gerava uma certa curiosidade naqueles irmãos em ter esses conhecimentos secretos. E havia uma dependência da sabedoria e da tradição humana. Para eles o que valia era o que as pessoas conheciam. Essa coisa de fé, de sobrenatural, que a gente não pode tocar, que não é empiricamente comprovado, eles não tinham tanto apreço por isso. Então eles dependiam muito da sabedoria e da tradição humana. Logo, a gente pode concluir que a heresia colossense é uma mistura, é um pacote entre uma forma extrema, radical de judaísmo, extremamente legalista, e uma etapa inicial, um embrião do gnosticismo, juntando as duas coisas da heresia colossense. O tema central, então, da epístola vai ser a suficiência de Cristo para a salvação. Não é Cristo, mas o ensino. Não é Cristo, mas a palavra dos falsos mestres. Não é Cristo, mas alguma coisa mística. É Cristo apenas. A melhor forma que Paulo vai encontrar para refutar essa heresia vai ser proclamar a pessoa e a obra de Jesus. E o apóstolo vai afirmar que Cristo é Senhor sobre tudo e que nele todas as coisas foram criadas. Essa é a palavra que Epáfras levou e que Paulo agora, através da carta, vai reforçar no coração dos colossenses. Então, versículo 1, Paulo vai se apresentar dando a sua credencial. E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Longe de ser um aventureiro ou um autoproclamado apóstolo, como nós vemos nos nossos dias, ele era apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, alguém enviado por Cristo pela vontade de Deus. Isso é importante de se frisar, porque nos momentos mais agudos da missão, os momentos mais críticos, mais difíceis, em que a gente sente os maiores apertos por estar fazendo a vontade de Deus, nós só resistimos quando lembramos que foi Ele, de fato, que nos chamou. Então, quando Paulo fala apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, não é uma credencial de orgulho, é uma credencial de segurança. É uma credencial que diz: eu estou seguro e vou passar pelo que tiver que passar. Por quê? Porque eu fui chamado por Cristo pela vontade de Deus. E Ele se responsabiliza pela minha vida e Ele é que guia meus passos. Eu não faço nada da minha cabeça, eu faço o que o meu mestre mandar. Então, essa credencial, mais do que nos conferir autoridade para pregar, nos garante a certeza do cuidado de Deus para conosco. E nós entendemos, através disso, também a providência de Deus atuando nas nossas vidas. Quem te chamou para fazer o que você faz? Quem te comissionou? Se você olha e pensa: fui eu que me lancei, então quando alguma coisa acontecer, você vai ter que se virar. E você vai ter que fazer de alguma forma para que saia dessa situação. Mas quando você diz: foi Deus que me comissionou, quando a coisa aperta, você tem a quem recorrer. Isso é totalmente diferente. Quando nós dizemos que somos chamados por Deus, nós não somente temos autoridade para pregar no nome dEle, mas nós temos também a certeza de que Ele será providente em todas as situações das nossas vidas. E aí ele vai citar: e o irmão Timóteo, finalzinho do versículo 1. Timóteo está junto com ele. Então também não foi aleatoriamente que nós chegamos aqui em Colossenses. A gente falou muito de Timóteo,
e Timóteo faz parte dessa história. Estava com ele na prisão em Roma. Quando essa carta foi escrita, Timóteo estava lado a lado com Paulo. E pode ele até mesmo ter sido a pessoa que escreveu a carta, porque Paulo costumava ditar algumas cartas para que alguém escrevesse. A gente chama essa figura de amanuense. Então, uma pessoa que está ali do seu lado e que, em alguma necessidade, você dita para que ela escreva e aquele material possa ser enviado a alguém que estará também junto com você. Então, você tem três figuras principais nesse começo da história. Você tem Paulo, que está preso e que vai escrever uma carta para os colossenses que estão passando por problemas graves de uma heresia que quer se instalar na igreja. Quem traz essa notícia é Epáfras, e é quem vai levar a carta de volta para a orientação dos colossenses. E você tem Timóteo, que está ali observando tudo aquilo, ganhando ainda mais experiência e provavelmente também escrevendo juntamente com Paulo. Isso não quer dizer que Timóteo é coautor da carta, quer dizer apenas que ele o auxilia, mas o autor isolado é Paulo. A quem ele vai se dirigir? No versículo 2 ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo, quando se dirige aos colossenses como santos e fiéis, ele está elogiando os colossenses não somente porque eles foram feitos santos. Nós fomos feitos santos. Os colossenses entendiam isso, e nós precisamos entender também. Nós nascemos em pecado. E mesmo que você nasça num lar cristão, mesmo que você tenha uma criação cristã, mesmo que seus pais passem para você todos os valores do reino de Deus, é necessário que você, de fato, tenha experiência com Deus. Você não vai pegar carona na salvação do seu pai. E você não vai ser salvo porque alguém da sua família foi salvo. Então, é necessário que eu tenha a minha vida cristã com Cristo, tenha a minha intimidade com Cristo, que eu seja próximo dele e que eu tenha todas as minhas disciplinas espirituais e não me ancore na experiência de outra pessoa. Então, por mais que você tenha inúmeros membros da sua família que foram santos e fiéis à palavra de Deus, você precisa ser individualmente também santo e fiel à palavra de Deus. Mas nós que fomos feitos santos, ou seja, separados do mundo, abandonando, no caso deles, as práticas pagãs, eles não somente foram feitos santos e por isso Paulo os elogiava, mas também eles tinham permanecido fiéis a Cristo. Aqui a gente percebe que existiam falsos mestres com falsos ensinos naquela região. E não raramente nós percebemos pessoas de igrejas antiquíssimas, pessoas que têm uma quilometragem enorme dentro da casa de Deus, nessa estrada que a gente trilha cristã, mas que se deixam levar por determinados discursos que de vez em quando surgem na comunidade. É importante a gente perceber que, por mais que exista um discurso que parece ser muito bonito e parece ter um quê de divino, ele sempre precisa ser olhado pelo prisma bíblico. Então, ele sempre precisa estar após esse escudo. Eu olho pela Bíblia, eu não posso colocá-lo na frente da Bíblia. Nenhum discurso, se estiver fora daqui, deve ser recebido, absorvido por quem quer que seja, principalmente por quem quer viver fielmente ao Senhor. Então, Paulo elogia e os chama de santos e fiéis porque eles foram separados, eles receberam a palavra de Deus, eles entenderam a palavra de Deus e no momento que foram atacados com a heresia, eles resistiram firmes e disseram: opa, isso está totalmente diferente do que nos foi pregado. Epáfras não pregou dessa maneira. Paulo não o orientou dessa maneira. Então, nós não vamos receber. Em nossos dias é importante também valorizar as comunidades que se mantêm firmes. Às vezes a gente escuta
Por inúmeros motivos, às vezes uma desmotivação de líderes que já levaram muita pancada ao longo do tempo, começam a dizer assim: está tudo errado na igreja evangélica. A igreja brasileira está um desastre. É muita coisa errada. Sim, temos falhas e teremos sempre, somos falhos. Se tiver uma igreja perfeita e eu entrar nela, deixou de ser perfeita. Porque eu não sou. E a gente precisa ter isso em mente. Não existe igreja perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Só Deus é perfeito. Agora, se eu entro na igreja imperfeita, mas que louva, que ensina e que proclama o Deus perfeito, nós seremos tranquilamente aperfeiçoados por Ele. E isso precisa ser a nossa grande motivação quando estamos na igreja. Então, é muito importante a gente valorizar também aquelas comunidades que estão resistindo. Não só tem coisa errada, tem muita gente que está firme e que pode nos inspirar a continuar também firmes. Tem muita gente acertando, aos trancos e barrancos, mas acertando. E mesmo com um volume imenso de falsos ensinos. Às vezes a gente diz: liga a televisão no sábado de manhã, você vai escutar um bocado de falsos ensinos. Não precisa. 3 cliques, você já tem acesso a vários falsos ensinos. Não, nem precisa na porta da sua casa. As pessoas batem, insistem para te entregar falsos ensinos. Às vezes, de uma forma muito sutil, começam perguntando se você sabe o nome de Jesus. E aí, quando você diz que é Jesus, eles introduzem um Yehoshua, e aí vem o testemunho de Jeová, e aí vem um mormon, e aí vem outro, e aí vem outro. E se você deixar aquela pessoa passar toda semana na sua casa para te dar uma revistinha, ou para te dar um ensinamento diferente, talvez você embarque na deles também. É sutil, é sorrateiro e é muito perigoso. Eu não quero incentivar você a enxotar as pessoas que batem na porta da sua casa e ser desagradável, grosseiro com elas. Mas seja firme. Eu já conheço o Evangelho e eu não recebo outro Evangelho que não seja o da Palavra de Deus. Simples. Firme, incisivo, cirúrgico, mas cordial. É assim que a gente precisa ser para evitar que determinadas coisas muito sutis façam morada no nosso coração e a gente, quando menos perceber, está fazendo igual. Então, existem ainda muitos irmãos e muitas comunidades que, apesar de terem tanto acesso a falsos ensinos como nós temos hoje, que eles se proliferam nesse mundo, ainda resistem. E nós precisamos orar por elas e ser uma delas. Orar para que Deus nos dê graça e dê graça a eles também, que eles continuem nos inspirando a uma vida de fidelidade e convicção na verdade da palavra. Paulo vai os saudar com a expressão: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele faz uso dessa expressão, principalmente graça e paz, Paulo vai juntar aqui 2 saudações para se referir aos colossenses, e ele faz isso com muita frequência. Quando os gregos escreviam cartas, geralmente desejavam somente graça. Mas quando os judeus escreviam cartas, saudavam com o shalom, paz. Paulo vai combinar os 2 elementos, graça e paz. Só Paulo pode usar graça e paz? Não, nós podemos utilizar. Se você quiser saudar algum irmão, dizendo que a graça do Senhor seja sobre ele, está totalmente correto. Se você desejar que a paz do Senhor esteja sobre ele, está totalmente correto. Se você quiser ser mais completo ainda e dizer que a graça e a paz esteja sobre a vida dele, maravilhoso. Isso não deve ser motivo de discussão, porque se Paulo utilizava, se está na Bíblia, nós podemos usufruir de ambas as formas de saudação aos nossos irmãos. Aí nós temos o terceiro versículo que diz: sempre agradecemos a Deus. Por que Paulo está escrevendo e diz sempre agradecemos a Deus? Por que ele usa um plural? Porque está incluindo Timóteo. Timóteo está com ele. E sempre que ele recebe alguma notícia, durante aquela prisão domiciliar, ele está com Timóteo, orando e agradecendo ao Senhor juntamente com ele.
Então ele diz: agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Com exceção de Gálatas, toda carta paulina vai começar com ação de graças e louvor. Em Colossenses, os agradecimentos são uma boa parte do conteúdo. É interessante a gente notar que, por mais que haja esforços humanos para o crescimento de uma igreja, em momento algum a Bíblia vai citar um agradecimento ao homem. Exemplo, agradecemos a Paulo pelos esforços no plantio dessa igreja. Não vai dizer agradecemos a Epáfras por ter pregado aos Colossenses, mas vai dizer agradecemos a Deus. Por quê? Porque a fonte das virtudes que são mostradas na vida dos Colossenses é Deus, e não Epáfras, e não Paulo, e não Timóteo, ou qualquer outra pessoa que tenha trabalhado lá. A gente não pode perder isso de vista. Por mais profícuo que seja o ministério de um pastor, quem está por trás de todas as bênçãos advindas do seu trabalho continua sendo Deus. E ele precisa ser totalmente dependente de Deus para que o seu ministério seja proveitoso. Então, Paulo sempre ora em favor desses irmãos, grato a Deus, porque eles têm mostrado um grande crescimento, e é uma igreja jovem, mas é uma igreja que já demonstra santidade, e ele citou antes, santos e fiéis. Então eles também demonstram fidelidade, mas outras duas características que eles vão mostrar e que vão ser apresentadas no versículo 4 e 5, fé e amor. Uma igreja jovem, que sabe o que é ser santa, que sabe o que é ser fiel, que sabe o que é ter fé genuína e inabalável, e que, mais importante, sabe o que é sentir e transmitir o amor de Deus. Os versículos 4 e 5, o que é que nós temos? Quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Eles recebiam essas orações de Paulo, porque Paulo havia ouvido falar da fé que eles tinham em Cristo Jesus. O ensino que circulava em Colossos era de que Cristo não era suficiente para a salvação das pessoas, para uma vida fiel, para a redenção final de alguém. E nessa breve exposição, Paulo vai lembrar aos seus leitores que eles já tinham em Cristo, o que eles já tinham em Cristo era totalmente suficiente, era completo. A gente lembra hoje também o seguinte, com base nesse texto, o que nós temos em Cristo já é suficiente. O que nós aprendemos de Cristo já é completo. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos expiar os pecados. Você não precisou de Cristo e mais alguma coisa. Não precisa de Cristo e mais o sacrifício dos cordeiros. Ele foi o cordeiro. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos justificar diante do Pai. Não precisamos de outro sangue, a não ser o sangue dele, para nos justificar de uma vez por todas. A palavra de Deus é suficiente para nos orientar a ter uma vida de fidelidade e santidade aos olhos do Senhor. Nós não precisamos de outro material, de outro livro que nos expresse exatamente como devemos ser para sermos encontrados santos e fiéis. De modo que a gente evidencie com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos que nós somos salvos. Tudo aquilo que a gente faz precisa mostrar, precisa evidenciar que nós somos salvos. A fé que nós temos evidencia que nós fomos salvos por Deus e que Ele implantou no nosso coração essa fé por Ele. Eu chamo a atenção dos irmãos para a expressão temos ouvido, porque ela vai demonstrar que Paulo não conhecia os irmãos de Colossos pessoalmente. Ele apenas ouviu falar dos irmãos através do relato de Epáfras. E foi Epáfras quem pregou o evangelho ali.
Foi ele que plantou a igreja. E foi ele que trouxe notícias até Paulo em Roma. Então, Paulo não conhecia os irmãos colossenses, contudo, ele orava em agradecimento a Deus pela presença de duas realidades imprescindíveis na vida da igreja: a fé e o amor. O apóstolo não orava somente pelos que ele conhecia, ele orava por aqueles de quem ele tinha notícias. Onde quer que a palavra de Deus estivesse sendo pregada, onde tivesse um santo de Deus, onde tivesse um trabalho que estava sendo realizado em nome do Senhor, Paulo direcionava a sua oração para aqueles irmãos. Paulo agradecia a Deus pela existência daqueles irmãos, mesmo que ele não conhecesse. E dois elementos da verdadeira igreja são a fé em Jesus e o amor entre os irmãos. Eu acho muito complicado a gente classificar como um crente verdadeiro alguém que diz que tem fé, mas não ama seu irmão. E aí, se a gente for para as cartas de João, a gente vai perceber isso. Aquela pessoa que diz que tem fé, que acredita em Deus, mas não ama seu irmão, é muito estranho. Porque a gente foi transformado pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para que a gente tivesse essa transformação de vida e fosse nova criatura. Então, se nós fomos transformados por um projeto eterno, baseado no amor de Deus, na sua graça e na sua misericórdia, como não amar aqueles que também foram alvos do mesmo projeto? Não pode haver distinção entre nós e qualquer outra pessoa que, de fato, professa fé em Cristo. Se ela tem a mesma fé que eu, se de fato ela serve ao mesmo Senhor, a única coisa que eu posso fazer em relação a ela é amá-la e esperar que ela me ame de volta, porque nós somos irmãos, somos parte do mesmo corpo. Então, o motivo pelo qual os colossenses tinham essa fé vibrante, que Paulo vai falar aqui: nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que tem por todos os santos. Por quê? Qual o motivo? É a esperança que lhes está reservada nos céus. Eles sabiam perfeitamente o que lhes foi pregado, e eles criam que um dia receberiam essa viva esperança. Então, a esperança dos colossenses não era uma crença baseada em um desejo ilusório, mas era uma firme certeza transmitida pela pregação do Evangelho que chegou até a eles pela boca de Epáfras. Não era uma coisa intangível, como aqueles que falavam da heresia queriam colocar na cabeça deles. Até porque eu não preciso e nós não precisamos que as coisas do reino de Deus se tornem tangíveis para que nós creiamos nelas. Nós precisamos de fé. E nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos de fé em fé e não de experimento em experimento. Nós entendemos, irmãos, que a única pessoa em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança é em Cristo. É o único que nós entregamos toda a nossa vida, nós abrimos toda a nossa vida, nós rasgamos o coração diante dele e nós não nos preocupamos com o que vai acontecer 5 minutos depois ou na manhã seguinte. Ele não vai repassar aquilo que a gente falar. Nós não seremos tema de alguma conversação nos céus. Nós não seremos envolvidos em qualquer trama por conta daquilo que nós falamos, expressamos, entregamos, e às vezes, muito aflitos, nós colocamos diante de Deus. Nós podemos depositar toda a nossa confiança nele, e nós só podemos esperar nele. Quando falava aqui no momento missionário mais cedo, eu pensava justamente nesse ponto. Tem muita gente que acha que ano que vem vai ser muito melhor do que esse ano, porque vai ter uma vacina. E eu vi uma figura que
não tocou muito meu coração. Era uma figura que tinha 2 e 2, era uma máscara e outra máscara. E embaixo tinha 2 e 1. As máscaras representavam o número 0, então você tinha 2 e 2, era 2020, todo mundo usando máscara. E embaixo era uma máscara e uma seringa. Seringa representando o número 1, 2021, máscara e vacina. Meus irmãos, nós não podemos confiar que 2021 vai ser melhor, porque teremos uma vacina. Até porque ela vem a toque de caixa. Elas, todas. Recorde inimaginável na medicina mundial. Uma vacina produzida em 1 ano, ou em 1 ano e pouco. Nós não podemos achar que estamos salvos e estamos seguros por conta de um pedacinho de pano ou TNT que a gente usa no rosto. Nós estamos salvos e seguros pelo sangue de Jesus. 2021 vai ter uma máscara e uma seringa, vai ter a mão do Senhor sobre nós. E tudo o que nós fizermos será bem sucedido se fizermos na dependência do Senhor. A nossa grande motivação de resistir firmes na fé, de amarmos os santos, também deve ser essa esperança de que um dia a nossa vida terrena vai acabar. Mas quando essa nossa vida terrena acabar, a eterna que nos está reservada vai ter o seu início. E nessa vida eterna nós vamos estar reunidos, louvando ao Senhor juntos, pois nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio. No versículo 6 nós temos o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde os dias em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. O evangelho chegou a Colossos e com muito sucesso. A gente percebe isso, se evidencia pela fé, pelo amor e pela esperança deles. A palavra chega, eles recebem e creem. Isso faz toda a diferença. Porque muitas e muitas localidades que estão sendo alvo da nossa pregação continuam ouvindo, continuam absorvendo determinadas partes, mas não crendo. É fato que quando a gente olha para a realidade de missões, principalmente no nosso país, existe muito recurso sendo investido em locais que já foram evangelizados. Existe muito recurso humano sendo também enviado para locais onde já existe igreja. Enquanto isso, você tem uma infinidade de locais onde a palavra nunca chegou. E a palavra continua sendo a mesma. A quem enviarei? Existem pessoas que querem ir para determinados locais porque parece que já está mais fácil. Já foi feito um estudo cultural, ambiental daquele espaço. Vai ser mais fácil a aclimatação, vai ser mais fácil se introduzir naquela sociedade. Nem todo mundo quer correr o risco por Jesus. Nem todo mundo quer correr o risco por Jesus. Mas é uma realidade que pode ser a nossa. A gente não sabe. E se for, temos que estar firmes e continuar sendo santos e fiéis ao Deus que nos chamou. Ser crente num banco, às vezes no ar-condicionado, quando tudo isso passar, é muito, muito bom, porque a gente escuta palavras maravilhosas, mas pode se tornar cômodo, porque eu não me envolvo, eu entro mudo, eu saio calado, eu não interajo, eu não me sinto parte integrante. E a gente não pode deixar esse sentimento tomar conta da gente. A gente precisa, sim, se colocar na linha de frente, trabalhar para o Senhor. Conversando com tantas pessoas nos últimos dias, eu percebi a dificuldade de quem está na linha de frente dessa história toda.
as pessoas da saúde, mas elas estão sendo destemidas. Tem gente que trabalha em 2 hospitais, termina um plantão, pega outro. Gente que fica 48 horas para depois ter 12, 24 de descanso. Eles são intermitentes, incansáveis no trabalho deles. Nosso trabalho pelo Senhor deve ser da mesma forma. Do trabalho deles depende, talvez, a melhora da saúde de muitas pessoas, porque eles também não são super-heróis e não vão conseguir salvar todo mundo. Mas do nosso trabalho, o nosso trabalho missionário, de pregação, de evangelização, esse trabalho leva não somente a mensagem, mas leva o centro da mensagem. Nós precisamos levar Cristo para as pessoas. Porque de Cristo depende toda a vida delas. Não só a saúde. O médico pode até lhe ajudar a prolongar um pouquinho a sua vida, com remédios, com tratamentos, e isso é muito bom, mas ele não vai te dar a vida eterna. Se ele é incansável para te dar uma coisa limitada, seja incansável para oferecer o que é ilimitado àqueles que estão perdidos no meio dessa coisa toda. Quando a gente oferece uma coisa que vai ser produtiva, proveitosa para alguma pessoa durante um tempo, ela já fica tão feliz. Imagine se a gente oferece uma coisa que é eterna. Imagine quando a gente oferece uma pessoa que é eterna e que vai nos fazer companhia para todo sempre. Uma pessoa que entregou o próprio filho para que a gente pudesse ter vida. Nós precisamos fazer muito mais do que vemos fazendo. O Evangelho chegou lá e ele se expandiu. O Evangelho não se limita a um lugar. Não existe esse lugar que é o local do Evangelho. Aqui se prega o Evangelho, em canto nenhum mais. O Evangelho se expande. Na época da carta de Paulo, o Evangelho já tinha se espalhado por Jerusalém, Judeia, Samaria, e estava sendo difundido por todo o mundo. Isso faz você lembrar algum texto? Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que nós vemos aqui na carta aos Colossenses é que a palavra que foi dita em Atos 1, versículo 8, já estava sendo concretizada através dos esforços desses irmãos chamados por Cristo pela vontade de Deus. O Evangelho ia frutificando, ia crescendo, devido ao fato de que eles tinham ouvido e entendido da graça de Deus. É assim que termina o versículo 6. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Então eles ouviram e entenderam. Como nós entendemos o Evangelho? Como a pregação que é exposta, como a mensagem que é falada, consegue entrar no nosso coração e fazer morada? Por intermédio do Espírito Santo. Aqueles irmãos tiveram a pregação sendo direcionada a eles. E o Espírito Santo utilizou-se daquela pregação para o convencimento de muitas pessoas ali. O Espírito Santo ilumina as mentes obscuras com a luz do Evangelho. E assim foi na vida dos colossenses, e assim foi na nossa vida. Quem sabe muitos de nós tínhamos apenas escuridão nos nossos pensamentos. Zero de perspectiva de vida, até o dia que Ele nos chamou. Os falsos ensinos que eles estavam sendo alvo não foram tão fortes quanto o que eles tinham ouvido. Eles escutaram, entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A verdade é muito mais potente do que a mentira. É tanto que a gente às vezes diz que a verdade dói. A mentira não dói. Às vezes a mentira é contada para esconder algo que pode machucar.
mas quando a verdade vem à tona, machuca duplamente. Então a verdade é sempre o melhor caminho, principalmente porque falsos ensinos desencaminham quem está andando bem, fazem tropeçar os que estão firmes, colocam em perigo aqueles que estão a salvo, minam a força da igreja, deixando muitos dos seus membros fracos. É isso que o falso ensino promove. Já a verdade endireita os nossos caminhos, a verdade firma os nossos pés, a verdade nos livra dos perigos e abre os nossos olhos para o que Deus fez, para o que Deus faz e para o que Deus ainda vai fazer em nosso favor. Ou seja, quando eles ouviram falar da palavra de Deus, quando eles ouviram e entenderam da graça de Deus em toda a sua verdade, os olhos deles descobriram a supremacia e a suficiência de Cristo. O que é que nós precisamos? De Cristo. Nós precisamos desse que está sendo pregado. Assim também aconteceu conosco. Tudo ia mal. Tudo estava nebuloso, até que alguém nos pregou o Evangelho. E a gente entendeu que a gente não precisava de uma promoção no emprego, que a nossa vida não seria melhor se a gente tivesse uma casa nova, que a gente não ficaria satisfeito se a gente comprasse um carro novo, até porque saiu da loja e fica velho, e a gente já tem que buscar outra coisa, que as coisas materiais não vão nos satisfazer nunca. Nós precisamos de Cristo. É isso que nós entendemos quando a palavra da verdade nos foi pregada, que tudo mais perde o valor quando Cristo é mostrado e quando Ele se torna o centro das nossas vidas. Epáfras foi um instrumento de Deus para a comunicação do Evangelho da graça àquele povo. O versículo 7 nos mostra isso. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Epáfras era natural de Colossos e um amado cooperador de Paulo, um fiel ministro de Cristo. A fidelidade de Epáfras na transmissão do Evangelho vai ter como consequência a fidelidade dos membros a ele confiados. Que Deus nos dê a cada dia mais ministros fiéis, que levem a igreja do Senhor a ser fiel a Ele. Dificilmente um ministro fiel vai levar a igreja para o lado errado, para o pecado, para um falso ensino. Um ministro fiel leva a igreja a ser fiel ao Senhor que o chamou. E o versículo 8, finalizando essa primeira parte que Paulo fala aos Colossenses, numa ação de graças, nos diz, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O Epáfras falou de várias coisas, falou da esperança que eles tinham, falou da fé, mas falou do amor que eles tinham no Espírito. Então Paulo diz que também soube por Epáfras a respeito do amor que eles tinham no Espírito, apesar de o foco da carta ser cristocêntrico, para refutar, para repelir o ensino falso da heresia colossense, Paulo compreende e nos faz compreender que a obra do Espírito Santo em nós, de santificação, é diária e é constante. E que o amor pelos santos, gerado no coração dos colossenses, e que também deve estar presente nos nossos corações, é um fruto do Espírito. Quando a gente vai lá para Gálatas 5:22, no fruto do Espírito você vai ter lá amor. O amor dos colossenses é louvável não só por Paulo, mas por qualquer outra pessoa que conhecesse aqueles irmãos, e nós que vamos conhecer bem mais de perto, e certamente agradava a Deus, porque era o amor fruto do Espírito. Não era o amor da afinidade. Tem muita gente que a gente diz que ama porque tem afinidade, então é fácil amar quem parece com a gente, quem faz alguma coisa que a gente gosta, quem nos ajuda. O amor retribuição é muito comum também, mas o amor fruto do Espírito é aquele que é um amor apesar de. Irmãos que amavam apesar das falhas dos outros. Irmãos que amavam a palavra de Deus, apesar das perseguições que poderiam padecer. Irmãos que amavam a Deus, independente da opinião externa, porque eles sabiam que Deus era muito mais importante do que qualquer pessoa nesse mundo. E Deus era muito mais poderoso
que qualquer governante dessa terra, que Deus era muito mais necessário do que qualquer outra coisa que eles pudessem desejar ter nas suas vidas. A fé em Cristo, o amor uns pelos outros e para com os de fora, e a certeza de uma viva esperança que nos está reservada, são 3 virtudes da verdadeira igreja, pela qual Paulo dá graças. Que Deus nos conceda cada uma dessas 3 virtudes, para que todos nós possamos, por essa igreja, também dar graças. Que o Senhor nos abençoe, nos faça ser como os colossenses e nos conserve da maneira que Ele assim deseja.